I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E olha que ponto os pseudo-jornalistas distorcem. O nome disso é distorção. Distorcem uma história clara, criam uma narrativa própria que não tem absolutamente nada a ver com a história, que é extremamente clara, para criar um padrão que tem a ver com o que eles querem demonstrar. Capitã Carter provou que é melhor herói ao fazer a escolha que Steve Rogers não conseguiu. Você lê essa manchete, você pensa que é clickbait só. Não, vai muito além do clickbait. É mais, de novo, distorção do raciocínio lógico para caber dentro da narrativa que este anormal escolheu. O final da temporada de What If apresenta uma escolha moral da Capitã Carter que o Capitão América original do MCU não poderia fazer sozinho. Com a possível exceção de Tony Stark e Pepper Potts, não existe amor mais duradouro no universo cinematográfico da Marvel do que Peggy Carter e Steve Rogers. A imagem final de Avengers Endgame encontrou os dois finalmente compartilhando sua longa dança. Um final feliz para uma dupla que pediu para desistir de tudo por um tempo em nome do bem maior. Outra coisa que sempre foi muito clara, e detalhe, eu tô defendendo o Capitão América, que pra mim é um dos personagens mais imbecis, mais chatos da Marvel. Eu nunca gostei do Capitão América, sempre achei ele babaca, sempre achei ele chato. E olha eu aqui defendendo o Capitão América, vejam como são as coisas. Então, em relação ao Steve Rogers e a dança final dele com a Peggy depois do Endgame, ele já estava há quantos anos sozinho? Ele já tinha salvado o mundo quantas vezes? E dessa vez ele tinha salvado metade do universo. Ele ajudou a salvar metade do universo. Não é como se ele tivesse acordado, sei lá, depois do primeiro filme dos Vingadores, se ele tivesse a oportunidade, ele ia voltar. Não, ele já tinha derrotado o Loki, já tinha derrotado o Tron, já tinha brigado com os outros Vingadores por questões de política, moral e tudo mais, e tinha salvado metade do universo. E tinha ajudado a salvar metade do universo. Quando aí sim, ele acreditando que os outros que sobraram seriam o suficiente para proteger o mundo, e também levando em conta o fato do Tony Stark ter morrido, ter feito o que fez da forma que fez para não correr o risco da filha dele ser erradicada, ele tomou a decisão, sem perguntar, tomou a decisão sozinho, de que, poxa, eu já fiz o bastante. E ele já tinha feito bastante. Eu acho que eu mereço um pouco de felicidade. É muito diferente dessa narrativa estúpida que essa pessoa quis colocar para a decisão do Steve Rogers voltar no tempo e ficar com a Peggy Carter. O What If entregou uma elegante reversão de sua história com a realidade da Capitã Carter, em que Peggy recebeu o soro do super soldado em vez do Steve. Ela também foi lançada para frente no tempo, deixando o amor da sua vida para trás. E ela também desejou se reunir com sua alma gêmea que estava destinada a estar. O final da temporada de What If continuaram seu romance demorado e no processo mostraram algo que o MCU principal não tinha. Capitã Carter, mais consciente de suas responsabilidades, se afasta da tentação de voltar para Steve, em nome de todas as coisas que ela ainda vai precisar fazer como um super-herói. Ela ainda tem o seu favor, ela está mais bem informada sobre o futuro do que Steve, mas o gesto ainda demonstra uma verdade absoluta sobre o seu personagem. Em alguns aspectos, ela pode ser ainda mais heróica do que Steve. A matéria continua e é razoavelmente longa para essa estupidez, mas é esse tipo de coisa que causa aversão de algumas pessoas, não todas, mas de algumas pessoas, ao personagem. Por causa de anormais como esta pessoa, criando uma problemática onde não existe, criando uma narrativa que não existe, é propositalmente para entrar ali naquele discurso da bolha, que obviamente a Capitã Carter tem que ser melhor que o Capitão América. Por quê?
porque é ela, e se é ela, obviamente é melhor do que qualquer ele. Então o que acontece? Ela pede o ato que se nega. Ela pede e o ato que se nega. Então a narrativa dessa matéria já é falha nesse ponto. Ela não tomou decisão nenhuma, foi tomada a decisão por ela. O que ele ia fazer? Ia lutar contra o ato para forçar ele a mandar ela para a realidade que ela queria? Ou melhor, para mandar ela para o passado que ela queria? Porque só haviam essas duas alternativas. Ou ela aceitar o não dele, ou ela brigar com ele. E, obviamente, nem o bonitão dessa matéria acreditaria que ela venceria o Vigia. Para que criar, assim, esse tipo de narrativa para caber dentro de uma problemática que eles criam na cabeça deles? É um dos motivos pelos quais pessoas se afastam. Os extremos são todos estúpidos. Não existe um extremo que não seja estúpido. Os dois extremos são estúpidos. Os dois extremos causam aversão da pessoa comum, da pessoa normal. Não importa o lado. Se você é extremado, você é um ser escroto. E ponto. E assim como um idiota que cria uma narrativa dessa para caber dentro da bolha dele, tem os outros idiotas que criam narrativas inversas para cair na bolha dele, que são câmaras de eco. O idiota que acha que ela é mulher, ela é melhor, ela obrigatoriamente, você tem que criar uma narrativa em que ela é melhor do que o Capitão América, não é diferente do imbecil que pensa que uma mulher não pode, por exemplo, o personagem principal num filme de ação, como uma lista que eu já fiz há muitos meses atrás, falando de personagens femininas fortes, prova que é uma... Então, o que está acontecendo é que esses dois extremos eles estão ganhando uma força de narrativas. E é um movimento comum. Quando você tem um extremo, você cria automaticamente um outro extremo tão ou mais vil. E esse tipo de coisa, pra gente que é normal, pras pessoas que querem que o entretenimento entretenha, que pode ter mensagens políticas à vontade, desde que sejam bem escritas. Que saudade eu tenho do Alan Moore, dos quadrinhos do Alan Moore. Que saudade eu tenho dos quadrinhos do Frank Miller, quando ele ainda era um bom escritor, o que infelizmente não é mais verdade. Que saudade eu tenho de quando o fundo da coisa eram histórias e não narrativas. Então, de novo, foi uma total e completa distorção do episódio. Foi uma completa e total distorção do episódio para caber dentro de uma narrativa criada na cabeça desse figura. E para que ele conseguisse espalhar essa narrativa para a câmara de eco que ele faz parte, para a bolha que ele faz parte, e as pessoas comecem a regurgitar aquilo. Tá vendo? Capitã Carter é muito melhor que o Steve Rogers. E o pior é que a Capitã Carter, pra mim, ela e o Doutor Estranho Supremo são os dois melhores personagens do What If. De longe, os dois melhores personagens, mas de longe, assim, muito. Obviamente que esse tipo de coisa não me causa aversão, porque eu já tô mais do que vacinado em relação a isso. Assim como o outro extremo, eu tô fazendo um esforço absurdo também pra não me atingir. E esse é o problema do entretenimento hoje. As narrativas, elas estão sempre ligadas aos dominantes. Então é isso aí. Comenta o que você achou dessa matéria. Compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.